Esse vídeo vai sair um pouco estranho, pessoal, porque eu tinha gravado e quando eu cheguei em casa estava sem áudio. Então eu tive que gravar um áudio nas pressas por cima e vai do jeito que tá aí, porque zero perfeccionismo, melhor feito do que perfeito. Bora pra cima. E aí, meu querido, você é daquele tipo de pessoa que acha que tudo que um youtuber grande falar tem que ser seguido à risca? Ele tem razão de tudo que ele fala só porque ele tem números expressivos? Se você não estava em uma caverna ou se você não foi congelado igual o Capitão América, então você já deve ter visto aí o vídeo do Felca que bateu mais de 40 milhões de visualizações até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Beleza, o Felca fez um vídeo muito top, muito necessário, onde ele abordou assuntos bem interessantes, que é sobre a adultização das crianças, né? Chamou a atenção de muita gente e foi levado para a Rede Globo de televisão. Aí já começa os contrapontos, né? Primeiro, o cara foi falar de adultização na emissora que mais adultizou crianças em todos os tempos, que se você não sabe, a Rede Globo, em toda a sua história, foi a emissora que mais adultizou crianças, que mais trouxe temas e assuntos que fizessem com que não se importasse tanto com a pureza das crianças, né? Na década de 90, por exemplo, quando a Xuxa, a rainha dos baixinhos, apresentava os programas na Rede Globo, as roupas dela, as vestimentas dela não tinha nada a ver para uma apresentadora que era considerada a rainha dos baixinhos. Então, a rainha dos baixinhos usava roupas que adultizavam as crianças. E isso da década de 90. Já era assim. E tá lá o Felca falando sobre adultização das crianças, justamente na Rede Globo de televisão, que sempre adultizou e nunca se importou com a pureza das crianças. Que paradoxo, né? Isso me soa um pouco hipócrita da Rede Globo querer levar o Felca para falar sobre esse assunto lá. Logo ela que nunca se interessou por esse assunto que é tão conservador, né? Diríamos assim. Beleza. E um outro ponto que eu não concordo com o Felca, cara. Ele falou isso no vídeo, mas como o vídeo dele foi tão cheio de informações importantes, informações interessantes e pertinentes até, né? Que esse ponto que ele tocou no vídeo dele ficou até meio que ninguém deu bola, né? Porque ficou tipo uma gota no oceano, um oceano de muitas informações importantes, informações boas e necessárias, que fez com que até o Ítalo Santos chegasse a ser preso, né? Mas é o ponto do que ele falou e repetiu lá na Rede Globo, repetiu, se eu não me engano, no Fantástico, e repetiu também no Serginho Groisman, se eu não me engano, que ele fala que crianças não é para produzir conteúdo para a internet. Então ele coloca na mesma balança uma criança que, por exemplo, igual a Camilinha lá, que ela fazia as danças sensuais, danças adultizadas mesmo ali com o Ítalo Santos, ali com a turma do Ítalo Santos. Ele coloca na mesma balança uma criança que produz um conteúdo brincando com seus pais, por exemplo. Ele coloca na mesma balança chamando ambos de adultização. Aí já não tem como eu concordar com isso, cara. Então, se você é daquele tipo de pessoa que tudo que um youtuber grande falar, porque ele tem milhões de seguidores, é verdade absoluta, sinto muito, você precisa começar a tentar pensar com sua própria cabeça, tá? Então vamos lá. Por que que eu não concordo que coloque na mesma balança uma criança que produz conteúdo voltado para o público realmente infantil com uma criança que é totalmente adultizada, com roupas de adulto, se comportando como adulto, produzindo conteúdo para adulto. Por exemplo, esse conteúdo que a Camilinha produzia ali com o Ítalo Santos era um conteúdo que eram crianças produzindo conteúdo para adultos. Não era conteúdo que conteúdo para criança assistir, era um conteúdo que atrai realmente o público adulto. Dancinhas do TikTok, por exemplo, a menina vai colocar lá uma roupa curta e vai fazer dancinha por TikTok. Esse tipo de conteúdo, no meu ponto de vista, aí eu concordo com o Felca, é o tipo de conteúdo adultizado. Por quê? Porque quem vai se interessar por esse conteúdo são justamente adultos que têm a mente. Eu não posso usar a palavra aqui para o YouTube não bloquear o meu vídeo, né? Mas
aquela palavra que começa com P, né? São adultos com a mente distorcida, e aí são esse tipo de gente que é atraído por esse tipo de conteúdo, né? Dancinhas do TikTok. Aí eu concordo com o Fel que esse tipo de conteúdo realmente é adultizado. Agora o Felca, ele generaliza e diz que qualquer tipo de conteúdo que uma criança postar na internet, ele chama isso de adultização. Por quê? Porque ele até argumenta dizendo que a criança pode estar lá brincando, fazendo uma coisa que não tem nada a ver, que ali de boa, brincando com o brinquedinho ali, mas tem pessoas ruins que vão pensar e não vão enxergar aquela brincadeira da criança como uma brincadeira de criança. Ele vai enxergar como algo adultizado, como algo distorcido, né? Então, ele está querendo dizer que por conta de pessoas ruins que têm pensamentos errados, por conta de pedólogo, que eu não vou completar a palavra, uma criança tem que ser privada de viver um sonho, por conta que existem pessoas ruins que vão distorcer a realidade. Aí eu já não posso concordar com isso, cara. Aí eu já não posso concordar porque eu sou editor de vídeo, dentro da minha grade de clientes tem alguns canais que são a estrela do canal é uma criança. Tem um canal, cara, muito grande, que eu não vou citar o nome por questão de ética e porque o dono do canal, que inclusive é meu amigo, ele não permite que eu falo por questão de segurança dele, né? Então, é o seguinte, esse canal, a família vivia, não sei nem se ele vai assistir esse vídeo, nem se vai chegar até esse vídeo. A família vivia no quintal, assim, eles tinham uma casa que era no quintal da casa dos avós da criança, tá? O canal ele era um canal de animação, eles faziam animação, histórias infantis, ou seja, o público já era infantil, ele fazia animações com bonecos. Até que teve um dia que ele decidiu gravar um vídeo com a filha dele, né? Ele, a esposa e a filha brincando ali, um conteúdo realmente infantil ali para criança. E estourou, velho. O canal estourou. As pessoas começaram a pedir para eles gravarem mais com a menina. Então, eles passaram a gravar mais com a menina e foram abandonando a animação com os bonecos. Ou seja, no final das contas, a estrela do canal passou a ser a menina. A menina tinha estrela, talentosa, carismática, simpática, desenrolada, e o canal explodiu, cresceu hoje, tem mais de 20 milhões de inscritos, e mudou completamente a realidade daquela família. Mudou completamente. Ou seja, aquela criança, ela poderia ter vivido numa situação bem mais complicada do que a situação que ela vive agora, se não tivesse acontecido tudo isso. Aí o Felca vem, fala em rede nacional que criança não é para produzir conteúdo para a internet. Isso eu citei um caso. Tem outros casos de crianças que cresceram os seus canais, ajudaram a família saiu da pobreza e passou a ter condições para viver uma vida dos sonhos. E a criança viveu uma vida dos sonhos. Aí o Felca vem dizer em rede nacional que essas crianças têm que ser privadas de viver esse sonho, porque existem homens ruins que não vão enxergar aquele vídeo delas como uma coisa normal, vão enxergar de outra forma. Aí quer dizer, então você vai punir uma família, você vai punir não só uma família, né? Porque além da família, tem os editores que têm as suas rendas que levam para suas famílias, para suas casas. Então é um monte de gente que vai ficar sem uma renda por conta que existem pessoas ruins que vão enxergar aquilo de forma errada. É sério que você acha que esse pensamento está certo? É sério que você concorda com esse pensamento? Aí o Felk ainda diz o seguinte, porque o ambiente da internet ele não é um ambiente para criança, porque ela não está preparada para receber críticas, não sei o quê. E tantos esses canais que estão aí, crescendo, as crianças crescendo junto com o canal, vivendo numa boa. Ainda tem um detalhe, as crianças não administram os seus canais, então elas nem vão ver os comentários. Quem, quem vê os comentários são os próprios pais das crianças. São eles que postam o conteúdo, são eles que postam o vídeo, são eles que lêem os comentários, excluem os comentários ruins. É assim que funciona.
Aí não, vamos privar as crianças e as famílias de viver esse sonho, porque existem homens ruins que vão enxergar isso de outra forma. Então, se for para ser assim, cara, as crianças não podem ir para a escola. Por quê? Porque eu conheço crianças que foram assediadas pelo próprio professor da escola. Existe caso na minha família disso. Pessoas que foram assediadas pelo professor da escola. E aí? Então não pode levar a criança para a escola, porque tem gente ruim na escola. Não pode levar a criança para o shopping, porque tem pessoas ruins no shopping. A criança tem que ser criada dentro de casa, presa. A aula ela tem que assistir online e olhe lá, porque também ela não pode ter contato com a internet, então não pode ter aula, porque tem pessoas ruins. Então você vai privar a vida de uma criança, o crescimento dela por causa de pessoas ruins, né? Segundo o que o Felker está dizendo. Onde, na verdade, quem tem que ser punido é quem faz as coisas ruins. São as pessoas que distorcem a realidade, elas que precisam ser punidas. E não as pessoas que querem viver e realizar os seus sonhos. Isso aí é loucura, velho. Você pode achar, o Felca agora é o homem mais inteligente do Brasil, é o Felca, né? Mas esse papo que ele soltou ali, velho, não tem como eu concordar. Se você concorda, aí, meu querido, acho que você precisa rever os seus conceitos, né? Se você está concordando porque você concorda porque você acha que tem que ser assim mesmo, ou se é só porque o Felca, que é o homem mais inteligente do Brasil, que está falando. Então é isso, cara. Esse vídeo aqui ficou estranho porque eu gravei o vídeo na rua, como eu sempre gravo, e aí quando eu cheguei em casa para fazer a edição, cara, tava sem áudio, não sei o que foi que houve. Então eu tive que gravar o áudio por fora para botar por cima do vídeo aí, enfim, aí ficou desse jeito aí. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Falou!